Avalia o futuro do plano com o líder do PSDB na Câmara, deputado José Serra. E o líder do governo na Câmara, deputado Luiz Carlos Santos, nos disse que o governo vai mesmo se empenhar pela revisão constitucional, agora que o fundo já foi aprovado. As entrevistas daqui a pouco. Aguarde. A aprovação do Fundo Social de Emergência pelo Congresso e a movimentação do governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, na corrida sucessória são os destaques dos jornais nessa quinta-feira. O Jornal de Brasília diz aqui na primeira página: Fleury une o PMDB e isola Quércia. O jornal diz ainda: barganha garante aprovação do fundo. E o jornal destaca: Câmara do Distrito Federal ainda está em ritmo de férias. A Câmara realizou apenas 5 sessões do início dos trabalhos legislativos, em 2 de fevereiro até hoje. O Correio Brasiliense diz: mais 6 mulheres denunciam médico. E também, Congresso aprova fundo e o RV entra em vigor na terça-feira. O jornal o Globo destaca: oligopólios terão preços monitorados. E também, fundo é aprovado e revisão vai até maio. Conversão salarial terá a tabela diária, diz o jornal. E também, Brito lança Fleury contra a candidatura de Quércia à presidência. A Gazeta Mercantil destaca: o ingresso de dólares preocupa o FMI. E prorrogada a revisão, Fundo Social de Emergência foi aprovado. Vamos ver agora manchetes de outros jornais do país. Gazeta do Povo, Curitiba. Congresso aprova o Fundo Social e garante base para o novo plano econômico. Estado de Minas, Belo Horizonte. Governo implanta o RV na segunda, nega feriado e não mexe na poupança. O Liberal Belém, Fundo Social aprovado com folga. 0 hora, Porto Alegre. Fernando Henrique sofre pressões para controlar preços. Folha de São Paulo. O RV pode valer para preços básicos. Tribuna do Norte, Natal. Congresso aprova a criação do Fundo Social. A ratificação do acordo que permite salvaguardas na política nuclear brasileira pode abrir caminho para a negociação de acordos de cooperação de alta tecnologia com a Alemanha. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, está em Bonn, capital da Alemanha, e é de lá que ele conversa agora conosco pelo telefone. Alô, bom dia, ministro. Bom dia, quase boa tarde aqui. Quase boa tarde por aí. Ministro, depois da ratificação desse acordo quadripartite, o Brasil estaria numa situação melhor, num patamar melhor para negociar esses acordos de alta tecnologia com a Alemanha ou não? Olha, sem dúvida alguma, a ratificação do acordo com a Agência de Energia Atômica de salvaguardas abrangentes é realmente um grande passaporte que eu trago aqui para minhas conversações com o ministro Klaus Kinkel das Relações Exteriores e também para os meus contatos, que tenho tido vários aqui no parlamento e com homens de negócio, inclusive com o próprio presidente da Alemanha, com quem vou estar, porque essa é uma pré-condição para uma cooperação em áreas não só nuclear, mas em todas as áreas de tecnologia avançada. Ministro, uma outra questão pendente é o fato da gente ter sabido aqui no Brasil, ter circulado a informação de que a Alemanha estava insatisfeita com os repasses feitos ao Brasil por aqueles projetos aprovados na Rio 92, para projetos ecológicos. Essas arestas ainda existem? Olha, eu acho que o que existem aí são pequenos problemas burocráticos na questão da implementação dos projetos que estão sendo financiados dentro do contexto do programa piloto, do projeto piloto. Mas é um assunto que certamente eu vou tratar com o ministro das Relações Exteriores, mas evidentemente há o maior interesse tanto do Brasil quanto da Alemanha de obter recursos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Inclusive pretendo estender essas conversas para tratar da possível participação da Alemanha em projetos como o CIVAM, que terão também grande impacto ambiental. Eu posso entender então que o repasse desses recursos vai continuar? Seguramente, como ele disse, eu ainda vou me encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, mas seguramente vão continuar porque é do interesse de ambos os países. Ministro, eu sei que o senhor está no meio de uma reunião com industriais alemães nesse momento. Eu queria agradecer a sua atenção de deixar a reunião. Dizer que já pude para os industriais alemães dizer que houve aprovação do Fundo Social de Emergência, o que terá um grande impacto sobre a estabilidade econômica, o que é a principal preocupação dos investidores alemães em relação ao Brasil, de modo que o dia é muito positivo aqui para os contatos. E o senhor acredita que essa negociação em termos de repasse de alta tecnologia para o Brasil fica mais fácil agora? Quer dizer, o caminho fica mais aplainado para se fazer as negociações agora? Mas sem dúvida alguma, eu tenho toda a certeza de que, como resultado do que o Brasil fez, tanto no que diz respeito ao acordo
com a agência atômica, quanto também a nossa declaração unilateral em questão de tecnologia de mísseis, vai permitir que o Brasil saia da famosa lista H, que eram os países para os quais havia restrição e monitoramento especial para transferência de alta tecnologia. Ministro Celso Amorim, muito obrigado pela sua atenção, por conversar conosco agora no meio dessa reunião, e um bom dia para o senhor aí na Alemanha. Muito obrigado, bom dia para você. Até logo. Bom, e nesses tempos de URV, o dólar no paralelo começa a recuperar o fôlego. Pela primeira vez esse ano, a diferença entre o dólar comercial e o paralelo quase não existiu. Foi de apenas 0,24%. Depois da alta histórica da terça-feira, as bolsas fecharam com uma pequena valorização. Mas os investidores estrangeiros continuam firmes no mercado. Vamos ver os números dos investimentos ontem. O dólar comercial foi negociado em média a 605 cruzeiros reais e 37 centavos. O dólar paralelo fechou a 605 cruzeiros reais. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,8%. A Bolsa do Rio fechou em alta de 1,1%. O grama do ouro foi negociado a 7.350 cruzeiros reais. O valor da UFIR para hoje é de 345 cruzeiros reais e 4 centavos. As cadernetas de poupança vão ter um reajuste hoje de 48,42%. A seguir, o governador Edson Lobão garante empenho da Polícia do Maranhão no caso do assassinato do prefeito de Imperatriz e os gols da rodada no Rio e em São Paulo, depois do intervalo. Brasília amanheceu com céu nublado. A temperatura vai variar entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Essa história de privatização é o maior barato, sabe? Quando veio a campanha, eu pulei, gritei, privatização já! Aí a privatização veio e tirou o meu telefone. Eu não tinha dinheiro para pagar a conta, o conserto, sabe, né? Ficou muito caro. Os homens até disseram que, quem sabe, se você ganhasse na loteria. Enquanto eu não ganho, eu fico usando um de brinquedo. A mim não importa ser a sombra. O exército da miséria agora se organizou. De braço a braço, num abraço, gol. Assista TV em outras línguas. Faça inglês e espanhol no Senac. Informe-se pelo telefone 0192 314877 Campinas. O Senac garante a qualidade do seu ensino. 7h09 em Brasília. Ficou para o dia 2 de março a discussão de temas polêmicos na revisão constitucional, como prazo para candidatos com cargos políticos se desincompatibilizarem, quer dizer, deixarem os postos. Os governadores e prefeitos candidatos querem a votação até o dia 2 para deixarem vagas as cadeiras no máximo até dia 3 de abril e começarem aí a cuidar das campanhas. Vamos ver a agenda do Congresso Nacional hoje. Às 9 horas, o Senado tenta votar o projeto que impede que parlamentares acusados renunciem aos cargos para tentar a reeleição. Às 9 horas, a Câmara se reúne para mais uma sessão ordinária. Às 9h30 da manhã, o Procurador-Geral da República, Aristide Junqueira, fala na CPI da prostituição infantil. Às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara discute se mantém ou não um relator para acompanhar cada processo de cassação de deputado. Às 10 horas, o ministro da Educação, Murilo Ringel, debate na Comissão de Educação da Câmara o plano decenal para a educação. Às 2 da tarde, o Congresso se reúne para analisar novas emendas à revisão constitucional. O caso do assassinato do prefeito de Imperatriz, no Maranhão. O governador do estado, Edson Lobão, garante que a polícia do estado tem se empenhado para resolver o crime. O repórter André Duda tem as informações. Bom dia, Duda. Bom dia, Antônio Augusto. O ex-prefeito de Imperatriz foi assassinado no dia 8 de outubro do ano passado. E apesar da família estar querendo a presença da Polícia Federal, porque diz que a Polícia Civil do Maranhão não está se empenhando no caso, o governador Edson Lobão contesta essas informações. Por que, governador? Olha, eu compreendo as preocupações da família, até a dor da família, nós todos participamos disto. Mas este é um caso perfeito e totalmente esclarecido. Aliás, na crônica policial do Estado, jamais um caso policial foi tão rapidamente elucidado quanto este. Nós transferimos, no dia exato do assassinato, toda uma estrutura poderosa da Polícia Militar e Polícia Civil para a Imperatriz, onde ocorreu o assassinato,
a fim de que tomássemos todas as providências ali. O governador pessoalmente compareceu ao local, levei o secretário de Segurança, 4 delegados especiais que se juntaram a um outro delegado da cidade, são 5 delegados, dobramos o efetivo da Polícia Militar na cidade, o efetivo da Polícia Civil na cidade, todo um aparato foi criado e eu determinei ao secretário de Segurança que pessoalmente dirigisse as investigações e que não saísse de Imperatriz enquanto isso não fosse resolvido. Não está faltando empenho da Polícia Civil, então não é necessária a presença da Polícia Federal. Eu acho que está até sobrando empenho, sobrou empenho, mas o caso está esclarecido e foi chefiado, o inquérito todo chefiado por um delegado da Polícia Federal, que é o Dr. Coutrin. E nós descobrimos o nome do mandante e o executor do crime. Então tudo isso foi esclarecido rapidamente. Apenas não foi possível ainda prender nem o mandante e nem o assassino, que fugiram, estão foragidos. Mas nós estamos tomando todas as providências nesse sentido. Governador, muito obrigado pela entrevista e um bom dia para o senhor. Antônio Augusto. Obrigado. A reforma tributária dentro da revisão da Carta é o principal assunto hoje de um debate seguido de um almoço que vai reunir empresários na diretoria da Confederação Nacional da Indústria aqui em Brasília. O ministro da Indústria e Comércio, Elcio Álvares, vai participar da reunião que analisa também o comportamento da economia e os caminhos da indústria depois da adoção da URV. Noite de gols pelo Brasil. No Rio, o Botafogo passou tranquilo pelo Campo Grande. Em São Paulo, Palmeiras e Corinthians fizeram as festas de suas torcidas. Vamos aos gols com narração de Kleber Machado. No primeiro gol, o ataque do Palmeiras trabalhou bem a bola. Giancarlo toca para Mazinho. Ele lança de primeira para Evair, que ajeita. Bola de novo para Giancarlo, daí para Mazinho. E um belo passe para Zinho. Ele dominou e marcou. Zinho, Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Agora acompanha o segundo gol. Mazinho cruza, o goleiro rebate. Na sobra, a bola toca em Evair e sobra para Edilson. Palmeiras 2, Novo Horizontino 0, placar final. Corinthians e Santo André no Pacaembu. Marcelinho bate falta. E faz 1-0 para o Corinthians. O empate do Santo André também foi numa cobrança de falta. Jorginho bateu. 1-1. O segundo do Corinthians. Escanteio cobrado. Rivaldo de cabeça. Corinthians 2, Santo André 1. No terceiro gol corintiano, bola enfiada na direita. Marcelinho ganha do zagueiro e cruza. Marques sozinho marca. Corinthians 3, Santo André 1. O quarto gol do Corinthians foi de pênalti. Viola bateu e marcou. Ao lado de Clóvis, Viola é artilheiro do Campeonato Paulista com 7 gols. Agora o Campeonato Carioca. Botafogo e Campo Grande. Griso recebe um lançamento perfeito e toca para Túlio. O artilheiro marca 1-0 Botafogo. Segundo tempo, a defesa do Botafogo fica parada e Robson Pereira aproveita para empatar o jogo. Botafogo 1, Campo Grande 1. Roberto Cavalo bate falta, Regilson cabeceia e o goleirão Flávio colabora. Botafogo 2-1. O goleador Túlio recebe dentro da área, faz um carnaval com a defesa do Campo Grande e marca um golaço. Final, Botafogo 3, Campo Grande 1. Que festa, hein? A seguir, aprovado o fundo, o PSDB agora vai pressionar por reformas. O líder do PSDB na Câmara, deputado José Serra, é nosso entrevistado depois do intervalo. Os principais aeroportos do país estão operando normalmente. A informação é do Ministério da Aeronáutica. Olha aí, eu quero avisar o pessoal da seleção que eu vou estar lá, hein? Eu tô participando da promoção Chevrolet da Olé. São 3 sorteios num total de 75 passagens com acompanhante para assistir aos 2 primeiros jogos do Brasil na Copa. Mas é só para quem compra um Chevrolet zerinho ou peças genuínas GM. Vamos lá, pessoal! Chega de ser campeão moral, agora o que eu quero é o caneco! Chevrolet da Olé! Direito de Amar, penúltimo capítulo. Ramos, bem perto de descobrir o cativeiro de Rosália. Eu acho que eu sei onde é que está a Rosália. Como sabe? Tão forte, horrível, pavoroso. Ela está lá, Jorge. Direito de Amar. Vale a pena ver de novo. Nesta quinta, 1h30 da tarde. Lá vem a Chevrolet com novidade outra vez. Agora é o Corsa. Pra que esses modernismos? E pra que injeção eletrônica de verdade num carro desses? Vai ser o único popular. Eles querem ser diferentes. Dizem que assim o Corsa vai ser muito econômico e vai funcionar como um relógio. Mas eu sou do tempo velho e bom carburador e estou muito satisfeito. Pra onde esse mundo vai?
Ele está chegando. Corsa, um carro fora do sério. 7h17 em Brasília. Com a aprovação do Fundo Social de Emergência, são necessárias reformas que deem sustentação ao plano contra a inflação do ministro Fernando Henrique Cardoso. Sem uma pauta mínima, um dos pré-requisitos do PSDB para apoiar a revisão, o partido vai tentar influir nas mudanças para viabilizar a estabilidade de preços. O deputado José Serra está aqui com a gente e pode nos dizer como é que vai funcionar esse tipo de negociação. Bom dia, deputado. Bom dia. Ontem dizia aqui para a gente o deputado Gustavo Krause que nunca o ministro da Fazenda teve tantas condições para chegar à estabilidade na economia. O senhor concorda com ele ou não? Olha, eu concordo que é a terceira grande chance que o Brasil tem. Nós tivemos em 86 com o Plano Cruzado, tivemos em 1990, quando havia um governo eleito, do Collor, e estamos tendo agora. É a terceira grande chance. As duas primeiras foram jogadas pela janela, por um ou outro motivo, que não é o caso de entrar aqui. E muitas vezes motivos eleitorais, é importante frisar isso. Claro, afobação, né? Ou coisa mal feita, que foi o caso do governo Collor. E agora nós temos uma terceira grande chance. É para curar a principal doença que infecciona a vida brasileira. Não há nada mais infernal que mais atrapalha o país, os assalariados, os trabalhadores, o Brasil como um todo, do que esta superinflação, que é a mais prolongada da história do mundo. O senhor falou em chances para o governo, mas isso implica em sacrifícios também para o trabalhador, ou não? Olha, se o combate sobre a inflação der certo, e o plano está bem formulado, se der certo, é o contrário de sacrifício. Eu só quero lembrar a coisa da Argentina. Quando o plano Cavalo deu certo, a economia não parou de crescer até hoje. O produto bruto da Argentina cresceu quase 30% em 3 anos. Por quê? Porque com a estabilidade tem mais investimento, o governo arrecada melhor. Nós entramos no chamado círculo virtuoso do crescimento e da estabilidade, que é o que o Brasil precisa. Porque as nossas condições, inclusive, são superiores a quase todas as economias do mundo e certamente melhores do que a da América Latina. Agora, tem essa maldita pneumonia inflacionária que precisa ser curada. E aí o doente vai ficar sadio. Rapidamente vai ser melhor para todos. Quando eu vejo que o PIB cresceu 5% no ano passado, eu fico pensando, e se não houvesse a inflação, quanto é que o PIB cresceria? Senhora. Mas, deputado, o partido insistiu muito numa pauta mínima para a revisão constitucional. E essa pauta mínima não vai existir. Vão haver reuniões antes de cada tema polêmico. O senhor acha que essa estratégia também vai funcionar para o PSDB? Eu acho que é a estratégia possível, porque nós sempre defendemos a pauta mínima, sempre defendemos rapidez, chegamos a defender que a revisão terminasse em dezembro ou em janeiro. Para quê? Para não misturar com a campanha eleitoral. Isto, no entanto, aconteceu. É ruim. Fazer revisão em campanha eleitoral não é bom. Mas não tem escolha agora. Não tendo escolha, tem que tocar a revisão e votar as coisas importantes de qualquer maneira. O que não dá agora é para ficar, em vez de votar a revisão, ficar discutindo a agenda mínima, não acaba mais e acaba não votando. O que tem que fazer agora é partir para votar dentro daquilo que for possível, no dia a dia, procurando acertar a maneira de as coisas caminharem. E de cada um votar contra, votar a favor, mas estar presente para votar. Aliás, é o que a população deseja. Muitas vezes não quer obrigatoriamente que vote contra isso ou a favor daquilo, dependendo de quem seja. O que quer é que vote, que haja comparecimento e que aqueles que receberam os seus votos deem os seus votos no painel que mostre a cara. Exatamente. Havendo comparecimento na semana que vem, se começa aí por reforma política. E aí, dentro desse item reforma política, o que é que o senhor acha que tem que ser tratado como prioritário? Por exemplo, desincompatibilização, porque o tempo está chegando também por causa disso? Eu acho que vai encurtar o mandato do presidente, 5 para 4 anos, tudo bem. Agora, mudar prazo de desincompatibilização, isso que foi dito aqui no início, não. Isso é casuísmo. O que é a desincompatibilização? É quando o governador, o prefeito, tem que largar o cargo para poder ser candidato. Pela lei, atualmente, pela Constituição vigente, teria que largar até 2 de abril. Tá certo? Agora, mudar a Constituição para, neste ano, não ser mais 2 de abril, é um casuísmo tremendo. Isso pode ser contra a desincompatibilização, pode dizer até que não precisa afastar, mas que faça isso para o futuro. Neste ano, representaria uma barganha política, ou um troca-troca, muito pouco legítimo. Eu e o PSDB somos contra mexer nisso. As regras para este ano de eleição já estão
estabelecidas. Não dá para mudar a regra do jogo no meio do campeonato. Imagina fazer isso no futebol. Mesmo que elas beneficiassem um candidato do PSDB à presidência da República? Mesmo que beneficiassem. Nós não somos contra casuísmos e usar a Constituição para fins particulares. Para encerrar, perguntou ao senhor que é uma pessoa que é líder do partido, da bancada federal do PSDB, o lançamento premeditado da campanha do ministro Fernando Henrique pelo presidente atrapalha a negociação na hora de... Eu não acho que o presidente lançou. O jornalista perguntou para o presidente se achava que o Fernando Henrique seria um bom candidato. Ora, o que o presidente ia dizer? Não, ele é bom para ser meu ministro, mas seria ruim para ser candidato ao país. Evidentemente, isso não tinha cabimento. Agora, o Fernando Henrique, neste momento, é um grande candidato a quê? A baixar a inflação. Se conseguir fazer isso, meu Deus do céu, já tem a vida realizada, nós e o Brasil. Essa é a interpretação mais lúcida que eu ouvi até agora. Deputado José Serra, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Bom dia. E a seguir, os próximos passos do governo na revisão constitucional, agora que o fundo está aprovado. Uma entrevista com o líder do governo na Câmara, Luiz Carlos Santos, depois do intervalo. Os combustíveis e o gás de cozinha estão mais caros desde a 0 hora de hoje. O aumento médio nos preços foi de 18,5%. Essa história de privatização é o maior barato, sabe? Quando veio a campanha, eu pulei, gritei, privatização já! Aí, a privatização veio e tirou o meu telefone. Eu não tinha dinheiro para pagar a conta, o conserto, sabe, né? Ficou muito caro. Os homens até disseram que, quem sabe, se você ganhasse na loteria. Enquanto eu não ganho, eu fico usando um de brinquedo. Sanitária Guarani é economia o ano todo e liquida tudo com 40% de desconto à vista. São 5.000 conjuntos e louças para banheiro, o maior estoque de tubos e conexões Tigre Forte Elite, pisos, azulejos e revestimentos em cepa, metais Deca e Docol. As melhores marcas do mercado você encontra na Sanitária Guarani. Confira a promoção. Conjunto Flamengo em cepa, 20.000 cruzeiros reais. Sanitária Guarani, tradição e preço baixo. Venha e confira. São 2 lojas para melhor servi-lo no Centro e Bonfim. 7h24 em Brasília. A aprovação do Fundo Social de Emergência, com a aprovação do fundo, aliás, o governo agora tem que atender a partidos como o PPR e o PMDB que condicionaram o voto ao apoio da bancada governista à revisão constitucional. Com que empenho o governo pretende realmente influir na revisão? Quem nos responde é o líder do governo na Câmara, o deputado Luiz Carlos Santos, que está aqui com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia, Antônio Augusto. Bom dia, Cláudia. O senhor teve muito trabalho ontem, está até um pouco rouco hoje, mas valeu a pena o esforço? Valeu, claro que valeu. Nós aprovamos uma medida, o Fundo Social de Emergência, uma medida fundamental para você conter a inflação e, ao mesmo tempo, a corrupção que está ligada à inflação. E agora o compromisso com a revisão constitucional, porque o governo estava muito interessado no fundo. E agora a revisão? O fundo, isoladamente, ele não tem condição de ter êxito sem medidas profundas que só podem ser alcançadas via revisão. Nenhuma economia funciona dentro desse modelo político institucional, está provado. Todos os planos anteriores, que eram planos diferentes, a bem da verdade, mas eram planos que se inviabilizaram. Este plano é um plano que inicia o processo de modernização do país, o processo de mudança, no sentido que você dá flexibilização no orçamento. Você tira um orçamento engessado, desvincula e o governo pode, então, zerar o déficit público. Então, já é um processo de mudança. Agora, isso só se esgota através da revisão com mudanças do modelo político institucional. Seriam as pautas econômicas e a pauta política. Eu queria voltar um pouquinho na questão da votação ontem, no momento de acordo, se conseguiu, inclusive, e o senhor, em nome do governo, pediu que fosse retirada, autorizou que se retirasse, aquela atribuição que diminuiria da contribuição, uma alíquota dos bancos, da contribuição do PIS, que poderia diminuir de 0,75, por exemplo, essa contribuição, essa alíquota, de 0,70 até 0,60. Surgiu uma crítica, inclusive, de que isso pode trazer problemas financeiros para os bancos, que até, ou seja... How are you? Welcome again, and it's more American cooking, this time the barbecue. I bet you didn't know that barbecue was terribly American, but it is. The